Boa noite. Um agradecimento especial à Helena Roseta e à Assembleia Municipal de Lisboa. Um agradecimento a todos e a todas que vieram a esta tribuna. Estamos a viver uma contagem decrescente, um tempo vertiginoso. Na Grécia, também aqui em solidariedade, no sábado, na marcha de apoio ao povo grego, no domingo, na contagem. Em toda a Europa assistimos com preocupação e talvez isso justifique este mosaico que aqui nos junta, unidos na indignação contra justificações autoritárias, na preocupação contra a perseguição e até esta revelação triste e opressiva de como foi a Europa perante a crise, mas sobretudo, se me permitem, na reflexão que cada um fará com os seus argumentos e com as suas razões sobre as consequências europeias desta crise. Dizem-nos todas respeito, dizem todas respeito à Grécia, dizem todas respeito à Europa, dizem todas respeito ao mundo político e à democracia. Da Grécia tem-se dito, vejam a imprensa internacional, Sarajevo, como se um drama, tão grande que ele é, pudesse desencadear uma tragédia maior. Diz-se Versalhes, como se o atrevimento grego pudesse ser o momento da punição. Mas estas alusões históricas, que são a linguagem de quem não compreende, convocam sempre prognósticos realizados e desastres irreparáveis. E que paradoxo! Porque ao mesmo tempo o que nos dizem é que tudo é pequeno. Afinal, a diferença são 600 milhões entre Varoufakis e Dijsselbloem. Contrastamos o gigantismo da ameaça com a pequenez dos números. 600 milhões, um quinto do BPN, um quinto do novo banco, 20 Gaitans, um Banif para a Guiné Equatorial. O que falta então, se fosse assim, o que faltaria seria só uma pequena ponte de boas vontades, pequenos ajustes. Meus amigos, amanhã está tudo resolvido. E não têm, como eu tenho, a sensação que nesta ponte há uma etapa da abominação europeia que estamos a atravessar. Foi oferecida à Grécia dinheiro, incluindo dinheiro que é da Grécia, para sustentar o pagamento aos credores, entregue com uma mão e recebido com outra, até dezembro deste ano, a troco de um plano de austeridade, com as medidas mais ideologicamente marcadas, mais engenharia social que se possa conceber, facilitar os despedimentos, privatizações e redução da segurança social. E o troco seria 10% da queda do PIB nos próximos 4 anos, depois da Grécia já ter sofrido uma redução de 25% do PIB. O que nenhum país europeu jamais sofreu sem ser num contexto de uma guerra e de uma ocupação militar. Mas as medidas concretas, se as virmos uma a uma, eram simplesmente a destruição das redes de apoio familiar num país onde as pensões são a última âncora contra a pobreza absoluta. Amartya Sen chamava a isto: propõe aos gregos um remédio que mistura antibiótico com raticida e pedem-lhes que cantem com alegria ao mesmo tempo que vão tomar esse remédio. As medidas concretas, destruição das redes, mas fossem até mais justas. Que justiça pode haver se a destruição do produto é a destruição do emprego, é fechar as portas à vida de gerações, é a obstinação da austeridade. Ela trouxe até aqui a Grécia, como nenhum outro país. Não houve lá um tribunal constitucional que impedisse tanta resposta social, mas trouxe até aqui a austeridade, sem interrupção, porque, na verdade, não se trata de medidas corretivas da economia. Aquilo que é pudicamente chamado reformas estruturais são ideias civilizatórias, civilizadoras, uma nova ordem onde não pode haver contratos, onde não deve haver sindicatos, onde não pode haver solidariedade, onde certamente não há bens comuns e de certeza que não há responsabilidade de todos por todos. E por isso, ultimato. A Europa ficou gelada com o referendo. E veio ao de cima todo o ressentimento
por causa da derrota do Partido Socialista e da direita e do seu governo de coligação. Ressentimento. A Europa colocou-se em estado de golpe de Estado permanente, com bandos de especialistas sobre a Grécia, no sentido de desterrar o Syriza. É proibido que haja um governo que possa ter aquela cor ou aquela preocupação. É preciso repor a normalidade. Atenas tem que ser normal. E será normal vergada ou será normal corrompida? Tem que ser normal. Nunca até hoje, nunca na história da União Europeia, ou em particular na história da zona euro, nunca tinha havido um ultimato como este. Houve um governo que foi convidado a sair da reunião do Eurogrupo. Houve uma recusa de apoio aos bancos, coisa que não tinha acontecido com nenhum outro país. A Espanha recebeu 100 mil milhões de euros para o buraco dos seus bancos, a começar pelo Bankia. 100 mil milhões de euros. A Irlanda recebeu 30% do seu PIB, 40 mil milhões de euros, num país que é metade de Portugal. E Draghi usou a arma, pela instrução política, de fechar os bancos, limitá-los ao multibanco, e durante a próxima semana o cash terminará em todos os bancos da Grécia. Exageravam os gregos? Exagerava o Syriza ou o governo grego? Diziam eles, quando falamos com eles, não falamos com ninguém. Nunca nos ouviram, nunca negociaram, nunca propuseram, corrigiram, ultimataram, impuseram. Simplesmente havia linguagens diferentes. Não há dicionário entre nós e as nossas preocupações, recuperação humana perante o desastre, e não tem um dicionário para a linguagem tecnocrática de facilitar os despedimentos. E não foi porque não soubessem. Talvez o mais grave de tudo seja isso. Nunca foi porque não soubessem. O que torna ainda mais grave todas as medidas que foram propostas. Foi divulgado hoje um documento do Fundo Monetário Internacional, de uns dias antes do referendo, nem é determinado pela razão política do referendo, que diz simplesmente que sem 20 anos de carência sobre a dívida e remeter o pagamento total das tranches da dívida atual para 2055, ou seja, sem uma grande reestruturação que permita à Grécia investir, não há nenhuma possibilidade de pagar a dívida porque ela se agiganta comendo-se a si própria. E fosse o FMI o conselheiro que chegasse a um país na situação da Grécia, e só recomendaria desvalorização da moeda, reestruturação da dívida, repor as contas para o investimento. Sabiam tudo. Sabiam tudo. Nunca foi porque não soubessem. E, na verdade, nunca esteve em cima da mesa uma reestruturação da dívida. O que propuseram ao governo grego foi prémios por desempenho. Apliquem a austeridade e receberão um prémio por desempenho. Na sexta-feira passada foi entregue aos deputados alemães, na expectativa de que na segunda-feira se votaria o acordo que era o ultimato. Foi entregue sob reserva aos deputados alemães um conjunto de 6 documentos que foi divulgado há 2 dias por um jornal alemão e retomado depois pelo Guardian e pela imprensa de referência. E estes documentos, para convencer os deputados alemães a votar o ultimato que Merkel propunha, dizia simplesmente o seguinte: daqui a 15 anos, com estas medidas, em 2030, a dívida pública da Grécia será 118%. Não tem nunca nenhuma hipótese de chegar ao nível previsto no Tratado Orçamental. E eles souberam, sempre e sem margem para dúvida, que estas medidas só podiam ter a consequência que é o objetivo da austeridade, que é destruir uma economia. Nenhuma economia, em nenhum lugar do mundo, no Polo Norte ou no Polo Sul, pode pagar uma dívida ou acertar as suas contas, ou pagar a dívida interna e fazer investimento, ou criar emprego e criar sustentabilidade, se não tiver investimento. E se lhe retiram tudo, ela será cada vez mais pobre, cada vez mais desesperada. Sabiam tudo. E por isso, se há algum reparo a fazer às autoridades gregas, é terem levado a sério a União Europeia, terem acreditado que a Europa tinha que ser
uma casa comum. Subestimaram a resolução do adversário, ignoraram a sua crueza e não viram que para os mercados a legitimidade democrática nunca é argumento. A representação só é concedida ao poder da finança. E por isso mesmo subestimaram aquilo que um sociólogo chamava a liderança relutante da Alemanha. O governo da Alemanha, e não a Alemanha, o governo da Alemanha, ainda não quer exercer o poder que efetivamente tem nas suas mãos. E até pareceria contraditório que quando Merkel perde a maioria absoluta e, portanto, não tem maioria no Parlamento e depende de uma coligação, é quando esse bloco central, como um exército disciplinado, faz a sua força mais forte de sempre e o seu mandato mais autoritário sobre a Europa. Isso gera dissimulação, gera mimetismo. Dijsselbloem e Moscovici são trabalhistas e social-democratas. Vêem a diferença em relação ao Juncker ou ao Schäuble? Ou vêem a diferença entre Merkel e Gabriel, o seu vice-primeiro-ministro? Nesta Europa de partido único, só há lugar para partidos correia de transmissão. E por isso, o gigantesco enfrentamento que há na Grécia é entre o partido do governo da Alemanha e o partido da Grécia. Entre o partido do medo e o partido da dignidade. E se a Grécia só tem caminhos para escolhas que não queriam, e se isso leva à incerteza e à dúvida, à angústia de não saber o resultado, quando a dignidade última é pedir à democracia que salve o país, como é que podemos ouvir à nossa volta tanta gente a dizer: não deviam ter ido por aí, não se deviam ter portado assim, nunca deviam ter enfrentado o monstro, Tsipras acordou a fera. Melhor seria passar ao largo, esperar, no meio é que está a virtude. Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Pois foi assim mesmo que nós aqui chegámos na Europa, porque nunca ninguém lhes fez frente. Este calvário de abdicações foi o que nos trouxe até aqui. É assim que nós somos agora por causa disto. Abdicação. Olhámos à nossa volta e lançaram-se barquinhos de papel contra um euro coraçado, constitucionalizado na austeridade, que tem uma única regra: quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Aceitámos ou impuseram-nos um Reich por 20 anos, que é o Tratado Orçamental. Daqui a 20 anos voltamos a falar com as contas feitas do vosso sofrimento. Quanto pior, melhor. E por isso, nós não somos órfãos da Europa. Somos europeus, mas somos órfãos das nossas ilusões e dos nossos silêncios sobre a Europa. É claro que isto se tornou uma mistificação democrática. Nem todos são iguais, não senhor. Nem se defendem os mesmos interesses, não senhor. Mas há um mito da Europa que se tornou nas suas virtudes uma homenagem ao vício, que se tornou uma máquina de conformismo, que gerou a exclusão da democracia, a uniformização dos mercados. E por isso queria concluir. No tempo da crise grega, finaram-se as meias palavras, paz à sua alma. E talvez seja por isso que é neste quadro que elas serão ainda mais cultivadas. Haverá um salão enorme de banalidades europeias a propósito da crise grega, cheio de gente fina. Uma Europa sem vergonha, que sequestrou a economia, confiscou os bens comuns, reduziu a democracia a uma cerimónia e chegou a um ponto de não retorno. Ou a esquerda se redefine contra a submissão, ou será submissa. Ou sabe reconstruir a sua democracia como responsabilidade de todos por todos, pelos bens de todos, ou será obediente e não será à esquerda. Desgraçados os que prometem sonhos europeus e abandonam a democracia que se reconhece como país, porque cavam a sua própria sepultura. A dignidade contra o medo. E por isso dizem-me, soluções europeias, talvez para a dívida, depois de Schäuble, corrigir o euro, depois dos mangas de alpaca e dos crápulas
que nos têm governado e que querem destruir a Grécia como quiseram destruir Portugal? Será que a Merkel é o horizonte inultrapassável dos nossos dias? Ou será que o levantamento da Grécia nos traz um assomo de respiração? Não existe esquerda na resignação europeia, só existe abjeção. E a Grécia atreveu-se. Eles perceberam melhor do que nós que acabou o século XX. E começou um tempo de todos os perigos, que temos pequenas jangadas, jangadas de pedras, jangadas de povo, jangadas de cultura, jangadas de entendimento, redes de solidariedades, e não sabemos quem vai vencer. Nunca saberemos até ao dia em que se faz o ajuste. Não sabemos se David ou Golias vencem no domingo. E não sabemos que consequências é que há depois, mas não esquecemos aqueles que nos disseram: nós atrevemo-nos. Boa noite.